Eu matei o meu pai com as minhas próprias mãos, não com um tiro ou veneno, mas com palavras que o sufocaram devagar, dia após dia, até ele implorar pela morte que eu neguei. A família que me deserdou achava que eu era fraca, uma filha bastarda sem direitos, mas eles não sabiam que o ódio é o único herdeiro que não se pode roubar. E agora, enquanto preparam o banquete para o casamento do meu irmão na casa que era minha por direito de sangue, eu sorrio no escuro, porque a vingança não é um ato, é uma herança que eu vou legar a todos eles. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas da sala de jantar, pintando as paredes de um amarelo quente que contrastava com o frio que me invadia o peito. Eu estava sentada à cabeceira da mesa de mogno, aquela que o meu avô esculpira com as próprias mãos calejadas de pescador no Tejo, e olhava para o testamento aberto à minha frente como se fosse uma sentença de morte. As letras pretas, frias e imparciais, declaravam o que eu já suspeitava: nada. Nem um cêntimo, nem uma ação da empresa familiar de vinhos do Douro, nem esta casa em Alfama que fora o berço da nossa linhagem há gerações. Tudo para o meu irmão, o filho legítimo, o dourado, o perfeito Manuel. És uma desgraça, Inês, dissera ao meu pai na noite anterior, os olhos ingestados de uísque e raiva, enquanto atirava o copo contra a lareira. O vidro estilhaçou-se como o meu coração, pedaços afiados espalhados pelo tapete persa que a minha mãe tecera antes de morrer no parto que me dera à luz. Sempre foste uma mancha na nossa família. O teu avô errou ao te criar como se fosses uma de nós. Ele não me olhava nos olhos, nunca olhara, desde que eu era criança correndo pelos corredores desta casa, fingindo que os retratos nas paredes sorriam para mim em vez de me julgar. Eu tinha 28 anos, formada em Direito na Universidade de Coimbra com distinção, e gerira os livros de contas da vinícola por anos, equilibrando números como se fossem os pratos de uma balança invisível. Mas para eles, eu era a bastarda, filha de um caso fugaz da minha mãe com um artista errante, um segredo que o meu pai descobrira tarde demais e que o corroera como ácido. Ele casara-se com ela por obrigação, e eu nasci como uma penitência. Manuel, 3 anos mais novo, era o troféu, loiro, charmoso, com o sorriso que fechava negócios em jantares de gala no Porto. Ele herdava tudo, e eu. Eu herdava o silêncio. Levantei-me devagar, dobrando o testamento com mãos que tremiam não de tristeza, mas de uma fúria que subia como a maré alta no Tejo. Caminhei até à janela, olhando para a rua estreita de Alfama, onde as varandas de ferro forjado balançavam ao vento salgado do rio. Uma senhora idosa passava, carregando um cesto de figos maduros, e por um instante invejei a simplicidade da sua vida, sem legados podres, sem famílias que devoram os seus. Mas eu não era assim. Eu era feita da mesma argila dura que o meu avô, que construíra esta casa com o suor de noites sem dormir, sonhando com uma Portugal que recompensava os fortes. Naquela tarde, o telefone tocou, e era a voz dela, a tia Margarida, a serpente da família, com o seu sotaque arrastado de trás-os-montes. Inês, querida, o testamento foi lido. Sinto muito, mas o teu pai foi claro. Vais ter de sair da casa em breve. Estamos a preparar. Mudanças. Mudanças. A palavra pairou como um cheiro de enxofre. Eu sabia o que ela queria dizer. O casamento de Manuel com aquela rapariga, a Sofia, a herdeira de uma cadeia de hotéis no Algarve, estava marcado para dali a 2 meses. E onde melhor para celebrar senão na casa ancestral, com o jardim de azulejos azuis e o salão que ecoava com as festas de outrora? Eu não vou a lugar nenhum, respondi, a voz baixa mas afiada como uma navalha de barbear. Houve uma pausa, e eu podia imaginá-la, com os lábios pintados de vermelho e os olhos semicerrados, calculando como me esmagar. Inês, não compliques. Isto é família. Família. A palavra que eles usavam como arma. Desliguei sem responder, e pela primeira vez em anos, senti um plano nascer no fundo da mente, não um plano de fuga, mas de guerra. Os dias seguintes foram um borrão de papelada e olhares furtivos. Manuel apareceu uma noite, hesitante na porta da cozinha, onde eu preparava um cozido à portuguesa com os ingredientes que sobravam da despensa. Ele era alto, com os ombros largos de quem jogava rugby na juventude, e os olhos azuis que herdara da mãe, da minha mãe, que ele chamava de nossa. Mana, eu não pedi por isto, disse ele, sentando-se ao balcão de mármore. O pai. Ele estava doente. O cancro comeu-lhe o juízo. Cancro. A palavra que ele usava para justificar tudo. O pai diagnosticado há 1 ano, mas em vez de nos unir, o mal o tornara mais cruel, mais obcecado em apagar as manchas do seu legado.
Não me chames de mana, respondi, mexendo o caldeirão com uma colher de pau que rangia contra o ferro. O vapor subia, carregado de cominhos e alho, misturando-se ao cheiro de traição no ar. Tu sabias. Sabias que ele me ia deserdar e ficaste calado, a sorrir para as câmaras nos jantares. Ele baixou a cabeça, e por um segundo, vi o rapaz que partilháramos segredos no sótão, contando histórias de fantasmas nos telhados de Alfama. Mas isso era antes. Agora, ele era o noivo perfeito, e eu, o estorvo. Sofia chegou no fim de semana, com o seu carro desportivo vermelho estacionado na rua de calçada. Ela era linda, de um jeito polido e sem falhas, cabelo castanho ondulado, pele bronzeada das praias de Lagos, e um vestido branco que sussurrava promessas de luxo. Inês! Que casa incrível! Exclamou ela, abraçando-me como se fôssemos irmãs de sangue. Eu retribuí o abraço, sentindo o perfume caro dela invadir-me as narinas, Chanel, o mesmo que a minha mãe usava. Vamos usar o jardim para a cerimónia. Imagina, flores de laranjeira por todo o lado, o sol poente no Tejo. Vai ser mágico. Mágico. Eu sorri, os dentes cerrados, e ofereci-lhe um copo de vinho tinto da nossa colheita, o mesmo que eu supervisionara nas vinhas do Douro, pisando uvas com os pés descalços sob o sol escaldante. Ela provou, os olhos brilhando. Perfeito. Assim como a nossa vida vai ser. Manuel observava, o braço à volta da cintura dela, e eu perguntei-me se ele via as rachaduras, a forma como os dedos dela se cravavam na carne dele, possessivos, ou o brilho calculista nos olhos. Naquela noite, sozinha no meu quarto no andar de cima, com vista para o castelo de São Jorge iluminado contra o céu estrelado, eu comecei a escrever. Não um diário, mas uma lista. Nomes: tia Margarida, o advogado corrupto que redigira o testamento, os primos que assinaram como testemunhas. Segredos: o caso do pai com a secretária no Porto, os impostos sonegados na vinícola, o vício de Manuel em apostas que quase falira a empresa há 2 anos. Eu sabia de tudo, porque eu era a que limpava as sujeiras. E agora, usaria cada mancha para pintar o quadro da minha vingança. O sono não veio fácil. Ouvi os ratos no sótão, ou talvez fossem os fantasmas da família, sussurrando acusações. Mas quando o amanhecer tingiu as cortinas de rosa, eu levantei-me renovada. Esta casa não era só tijolos e memórias, era o meu trono, e eles tentariam roubá-lo com um véu branco e votos falsos. Mas eu não queria sem lutar. Pelo contrário, eu faria com que o dia mais feliz deles se tornasse o pesadelo que mereciam. As semanas que se seguiram foram uma dança perigosa, um fado lento e melancólico que ecoava nas ruelas de Alfama, onde as paredes de casas antigas absorviam segredos como o rio absorve o sal. Eu mantinha a fachada, a filha obediente, ajudando com os preparativos do casamento como se o veneno no meu coração fosse só uma indigestão passageira. De dia, corria para o mercado da Ribeira, comprando peixe fresco e ervas para os ensaios de menu. De noite, trancava-me no escritório do pai, revirando gavetas empoeiradas à luz de uma lanterna, desenterrando fantasmas em papel. A tia Margarida instalou-se na casa como uma rainha em exílio, transformando o salão num caos de amostras de tecido e listas de convidados. Inês, querida, podes tratar dos arranjos florais. Algo simples, mas elegante, rosas brancas do Alentejo. Ela falava com um sorriso que não chegava aos olhos, aqueles olhos de falcão que mediam o valor de tudo, inclusive de mim. Eu assentia, anotando mentalmente como ela desviara fundos da vinícola para a sua fundação de caridade, uma fachada para lavagem de dinheiro que eu descobrira nos livros de contas de 2018. Claro, tia. Vou fazer com que fique perfeito. Perfeito. A palavra que ela usava para descrever a vida que roubara de mim. Enquanto arrumava as rosas no vaso de cristal na mesa de jantar, eu imaginava as pétalas murchando, envenenadas por um toque invisível. Manuel e Sofia passavam as tardes no jardim, rindo enquanto provavam bolos de amêndoa e planeavam a lua de mel nas Ilhas da Madeira. Eu observava da varanda, o sol batendo nas minhas costas como um chicote, e via as fissuras, a forma como Sofia olhava para o telemóvel dele quando ele se virava, ou como Manuel hesitava ao tocar-lhe a mão, como se soubesse que o amor dela era um contrato, não uma chama. Uma noite, após um jantar tenso onde o vinho correu como o Douro em cheia, Manuel bateu à porta do meu quarto. Eu estava deitada na cama de docel, lendo um livro antigo de Camões que o avô me dera, Os Lusíadas, com as páginas amareladas como a minha paciência. Entra, disse eu, sentando-me. Ele entrou,
o colarinho da camisa desabotoado, o cheiro de conhaque no hálito. Inês, precisamos falar. Sobre o testamento. Eu ri, um som seco quicou nas vigas de madeira. Falar. Agora queres falar, depois de assinar como beneficiário sem pestanejar. Ele sentou-se na beira da cama, as mãos entrelaçadas como em oração. Eu lutei com o pai. Juro. Ele estava obcecado com a pureza da família. Dizia que o teu sangue não era nosso. Sangue. A maldição da nossa linhagem, passada de geração em geração como um vinho azedo. Eu inclinei-me para a frente, os olhos fixos nos dele, e tu? O que dizes, Manuel? És meu irmão ou só o ladrão que dorme no quarto ao lado? Ele baixou a cabeça, e as lágrimas vieram, lágrimas que eu conhecia bem, as mesmas que derramara na morte da mãe, sozinha no hospital de Lisboa enquanto ele estava em festas na universidade. Eu amo-te, Inês. És a única família que me resta de verdade. O casamento. É o que o pai queria. Para unir as vinhas com os hotéis da Sofia. Amar. A palavra que ele usava para justificar a traição. Eu toquei-lhe o ombro, sentindo os músculos tensos sob a camisa, e sussurrei, então prova-o, cancela o casamento. Deixa-me ficar na casa. O silêncio esticou-se como uma corda de viola prestes a romper. Ele abanou a cabeça, devagar. Não posso. A família. Eles dependem disto. Dependem. De mim, não, da ilusão de unidade que eu sustentara por anos. Levantei-me, abrindo a janela para o ar noturno de Alfama, onde os fados subiam das tabernas, lamentos de amores perdidos. Vai-te embora, Manuel. Antes que eu diga algo que não possas perdoar. Ele saiu, e eu fechei a porta com um clique suave, mas dentro de mim, a porta da misericórdia batia para sempre. Na manhã seguinte, comecei a minha caçada. Dirigi-me ao notário no Chiado, um homem magro com bigode grisalho e olhos evasivos, que redigira o testamento sob instruções verbais do pai. Senhora Inês, lamento, mas está selado, disse ele, ajustando os óculos. Eu sorri, deslizando uma pasta fina sobre a secretária, cópias de transferências bancárias para contas offshore, assinadas pelo mesmo punho trêmulo. Selado como isto? Ou como o seu silêncio sobre o caso da secretária? O suor perlou-lhe a testa, e o acordo foi rápido, uma revisão do testamento, alegando incapacidade mental do pai devido ao cancro. Mas eu não pararia aí. O advogado era só o primeiro peão. Em casa, enquanto Sofia provava vestidos no salão, um véu de renda que cascateava como uma cachoeira branca, eu liguei para um contacto antigo da universidade, um hacker discreto de Coimbra que devia favores. Preciso de acessos. E-mails, contas bancárias, tudo sobre a tia Margarida e a família. Os dias viraram uma teia de mentiras. Eu sorria para Sofia enquanto arrumava as mesas do jardim, imaginando o caos que viria. Vai ser o casamento do ano, dizia ela, girando num vestido de seda que roçava o chão de azulejos. Todos os jornais de Lisboa vão falar. Sim, pensei eu, mas não pelas razões que imaginas. O sol poente tingia o Tejo de laranja, e eu sentia o ódio crescer como as videiras no Douro, enraizado, paciente, pronto para estrangular. Uma tarde, sozinha na biblioteca, encontrei a carta. Escondida num livro de Eça de Queiroz, o primo Basílio, o favorito irónico do pai. Era de um médico no Porto, o Sr. Oliveira demonstrou sinais de demência avançada nos últimos meses. Recomendo avaliação imediata. Datada de 3 meses antes do testamento. Prova. Pura, afiada como uma faca de cozinha. Guardei-a no peito, sentindo o peso como um talismã. A vingança não era só roubar o dia deles, era desenterrar os corpos que eles enterraram vivos. Mas o coração humano é fraco, e numa noite de trovoada que abalou as fundações da casa, duvidei. Houve-se o ribombar no céu de Lisboa, e Manuel entrou no meu quarto, encharcado, os olhos selvagens. Inês, o pai confessou-me tudo antes de morrer. Ele amava-te, à sua maneira. Dizia que te deserdava para te proteger da ganância da família. Proteger. A mentira final. Abracei-o então, sentindo o cheiro de chuva e desespero, e jurei que pararia. Mas no escuro, com o trovão ecoando, soube que era tarde.
O ódio já corria nas minhas veias como vinho envelhecido. O verão em Lisboa é um amante impiedoso, quente, pegajoso, com o ar carregado de jasmim e o zumbido das cigarras que parece o sussurro de conspirações. Eu acordava cedo, antes que o sol escaldasse os telhados de terracota, e descia para a cozinha onde o cheiro de pão fresco da padaria vizinha se misturava ao café forte que coava na cafeteira antiga. Mas o ritual era uma máscara, por baixo, a minha mente tecia planos como uma tecelã alentejana, fio a fio, até formar uma rede inescapável. Sofia tornara-se o centro do furacão, ditando ordens com a graça de uma rainha exilada. Inês, o catering tem de ser impecável, percebes? Nada de erros. Os convidados incluem o prefeito e aquele investidor do Brasil. Ela gesticulava com unhas vermelhas, o telemóvel sempre na mão, enviando mensagens para decoradores em Cascais. Eu assentia, anotando, mas os meus olhos captavam os detalhes, a forma como ela evitava tocar Manuela em público, ou o brilho de um anel de diamante no dedo que não era de noivado. Curiosidade? Não, instinto. Liguei para o Écar em Coimbra naquela noite, verifica o histórico dela. Mensagens, chamadas, tudo. Os resultados chegaram por e-mail encriptado, um arquivo PDF que abri no meu portátil antigo, à luz fraca do candeeiro de mesa. Sofia não era a herdeira inocente, era uma caçadora. Mensagens para um amante em Faro, o casamento é o bilhete para o império. Aguenta, amor, depois fugimos. E fotos, íntimas, cruas, com um homem tatuado que não era Manuel. O meu irmão, o tolo, vendia a alma por um império de hotéis, sem saber que comprava uma cobra. Mas eu não o salvaria, usaria isto como veneno no vinho do banquete. A tia Margarida, sentindo o cheiro de sangue, convocou uma reunião familiar no salão. Os primos chegaram de carro de luxo do Porto, com esposas de joias pesadas e olhares de pena para mim. Pobre Inês, murmurou a prima Luísa, tocando-me o braço como se eu fosse uma inválida. Vai encontrar o teu caminho. Talvez um emprego na vinícola como secretária. Secretária. A humilhação final. Sentei-me ao lado do tio Francisco, o bêbado reformado que herdara uma parcela das vinhas, e sorvi o Porto devagar, deixando o sabor amargo dançar na língua. O casamento será aqui, na casa, anunciou Margarida, desenrolando o mapa do jardim no tampo da mesa. A cerimónia ao ar livre, o copo d'água no salão. Inês, tu serás a madrinha de honra, afinal, és família. Família. De novo aquela palavra, como um mantra hipnótico. Manuel sorriu para mim do outro lado da mesa, suplicante, e eu ergui o copo. A família, disse eu, e todos brindaram, ignorando o tremor na minha mão. Naquela noite, o plano solidificou-se. Eu visitara o notário novamente, com a carta do médico em punho, e ele cedera, uma contestação judicial ao testamento, agendada para a véspera do casamento. Mas não pararia aí. O Écar enviara mais, provas dos desvios de Margarida, incluindo transferências para uma conta em Espanha ligada a um amante mais novo. E para Manuel? Registros de apostas em casinos de Macau, dívidas que ele escondera com empréstimos da empresa. Cada segredo era uma bala, eu só precisava carregar a arma. Sofia confrontou-me uma tarde no jardim, enquanto eu plantava bulbos de narcisos, flores que simbolizam renascimento, mas cujas raízes são venenosas se mal usadas. Ouvi boatos, Inês. Sobre ti contestar o testamento. Não faças isso. Pensa no Manuel. Ela estava de óculos escuros, o sol batendo no seu cabelo como uma auréola falsa. Eu endireitei-me, limpando a terra das mãos nas calças de ganga. Boatos. Como os teus com o tipo de Faro. Os óculos escorregaram ligeiramente, e vi o pânico nos olhos dela, castanhos, frios como o Atlântico em inverno. Não sabes do que falas, sibilou ela, mas a voz tremia. Se isso vazar, o casamento acaba. Acaba. A palavra que eu ansiava ouvir. Mas sorri, plácida. Então casa-te noutro lado. Esta casa é minha. Ela virou-se, os saltos clicando nos azulejos, e eu voltei aos bulbos, enterrando-os fundo, imaginando as raízes se entrelaçando com as dela. Manuel descobriu naquela semana. Entrou na cozinha durante a ceia, o rosto pálido como queijo fresco, agitando o telemóvel. Isto é verdade. As apostas. E agora a Sofia.
Ele atirou o aparelho na mesa, e o ecrã rachou como o meu perdão outrora intacto. Sentei-me, partilhando o assado de porco que preparara, carne tenra, mas o molho apimentado o suficiente para queimar. Verdade. Como o teu silêncio quando me deserdaram. Ele desabou na cadeira, a cabeça nas mãos. Eu ia contar-te. Ia partilhar tudo. Mas o pai. Ele manipulou-me. Manipulou. A desculpa dos fracos. Contei-lhe então, devagar, sobre as dívidas, o amante de Sofia, os desvios da tia. Cada palavra era uma lâmina, cortando as ilusões dele. O casamento é uma farsa, Manuel. E esta casa vai ser o palco do teu fim se não cancelares. Ele chorou, soluços que ecoavam na cozinha como o fado de Amália Rodrigues na velha vitrola. Abracei novamente, sentindo o corpo dele tremer contra o meu, e por um momento, o ódio vacilou. Irmão. Sangue. Mas quando ele se foi, trancado no quarto, eu liguei para o jornal Diário de Notícias. Tenho uma história. Sobre um casamento de fachada na alta sociedade lisboeta. Provas em anexo. O jornalista, um homem rouco chamado Rui, respondeu imediato: manda. Vamos estourar isto. O furacão aproximava-se. Os ensaios do casamento multiplicavam-se, o padre de São Vicente de Fora abençoando o casal no jardim, os músicos afinando guitarras para valsas tradicionais. Eu dançava entre eles, a madrinha perfeita, mas no escuro do meu quarto, afiava as unhas. Uma noite, a trovoada regressou, e com ela, um sonho, o pai, esquelético no leito de morte, estendendo a mão. Perdoa-me, Inês. Acordei suando, o lençol encharcado, e soube que o perdão era uma fraqueza que eu não podia permitir. No dia do ensaio final, o sol brilhou impiedoso, e Sofia, radiante no vestido de noiva, jurou amor eterno a Manuel perante convidados falsos. Eu assisti, o buquê de rosas na mão, e quando chegou a minha vez de falar, o brinde da madrinha, ergui o copo alto. À família. Que os segredos morram com os vivos. Os olhares cruzaram-se, confusão, suspeita. E no fundo dos meus olhos, o brilho da tempestade que viria. Outubro chegou a Lisboa como um ladrão, roubando o calor do verão e deixando um vento fresco do Tejo que arrepiava a pele como dedos acusadores. A casa em Alfama pulsava com preparativos febris, floristas de Sintra enchendo o ar com o doce de gardénias, cozinheiros do bairro alto testando pratos de bacalhau à brasa em panelas a ferver. Eu movia-me entre eles como um fantasma, sorrindo, acenando, mas o meu coração batia ao ritmo de um relógio de parede antigo, tic-tac, o tempo da vingança aproximava-se. O jornalista Rui ligara de novo, a voz excitada como um miúdo com um segredo. Inês, as provas são ouro. Vamos publicar na véspera, títulos como Escândalo no casamento do ano, Traições e dívidas na elite do vinho. Queres ser anónima? Anónima? Não. Põe o meu nome. Deixa-os saberem quem os enterra. Desliguei, sentindo o poder correr nas veias como o sangue do avô, que enfrentara a ditadura de Salazar com punhos cerrados e canções proibidas. Manuel evitava-me agora, os encontros reduzidos a olhares furtivos no corredor, onde as sombras dos candeeiros de ferro forjado alongavam-se como dedos esqueléticos. Uma manhã, apanhei no escritório do pai, revirando gavetas com mãos trêmulas. Procuras o quê? Mais mentiras para contar à Sofia. Ele virou-se, o rosto magro, os olhos encovados de noites sem sono. Para te parar, Inês. Encontrei o testamento original, o pai escreveu 2. Um para mim, outro para ti, condicional à venda da casa. Condicional. A palavra pairou, e por um segundo, o ódio fraquejou. Mostra-me. Ele estendeu o papel amarelado, as letras trêmulas do pai, à minha filha Inês, a casa em Alfama, se ela provar lealdade vendendo-a para salvar a família. Lealdade. O preço que ele cobrava mesmo na morte. Rasguei o papel devagar, os fragmentos caindo como confetes de um funeral. Tarde demais, irmão. A lealdade morreu com ele. Sofia, sentindo o navio afundar, tentou um ataque. Convocou-me para um chá no jardim ao entardecer, o sol mergulhando no Tejo como uma moeda de ouro derretida. Inês, és inteligente. Para te sabotar. Junta-te a nós, posso arranjar-te um lugar nos hotéis. O chá estava quente,
o vapor subindo como mentiras. Eu provei, sentindo o amargor do limão. Juntar-me. Como o teu amante em Faro. Ou como as dívidas de Manuel que tu pagas com o meu legado. Ela empalideceu, o copo tilintando na mesa de ferro. Como sabes? Eu sei tudo, respondi, inclinando-me para a frente. E no dia do casamento, o mundo saberá também. Ela levantou-se, o vestido farfalhando como folhas secas. Serás uma pária, Inês. Ninguém na sociedade lisboeta te perdoará. Perdoar. Eu ri, um som que ecoa no jardim vazio. Eu não peço perdão. Eu tomo justiça. A tia Margarida foi a próxima a cair. Confrontou-me na cozinha à meia-noite, o robe de seda aberto sobre a camisola, os olhos injetados de insônias. Ouvi rumores, Inês. Sobre o notário, os jornais. Para de uma vez, ou chama a polícia. Polícia. A ameaça vazia de quem tem ossos sujos. Eu servi-lhe um copo de água, pura, mas com um envelope ao lado, extratos bancários, assinaturas falsificadas. Chama. E explica isto ao fisco. Os teus donativos, para a Espanha, vão interessar-lhes. Ela agarrou o envelope, as unhas cravando-se no papel como garras. Maldita bastarda. Sempre soubeste, não é? Limpavas as sujeiras e guardavas as armas. Sim. Eu era a criada, a guardiã dos pecados. Agora, sai da minha casa. Ou o artigo sai amanhã. Ela saiu cambaleando, e eu ouvi o carro dela arrancar na rua de calçada, pneus guinchando como um lamento. Os dias finais foram uma loucura controlada. Convidados chegavam, tias de Évora com leques de renda, primos domingo com garrafas de vinho verde. O salão brilhava com cristais polidos, o jardim com lanternas de papel que balançavam ao vento. Eu usava um vestido preto simples, luto pelo que fora, presságio do que viria. Manuel tentou uma última súplica no quarto dele, ajoelhado como um penitente. Inês, por favor. O casamento é amanhã. Pensa na mãe, ela queria-nos unidos. A mãe. O fantasma que nos ligava. Sentei-me na cama dele, tocando o crucifixo de prata que ela lhe dera. Ela morreu por mim, Manuel. E tu vives por eles. Vai em frente. Casa-te. Mas lembra-te, esta casa chora sangue. Saí, fechando a porta, e desci para o salão onde os músicos afinavam. O fado começava, uma voz rouca cantando de amores traídos, e eu dancei sozinha na sombra, sentindo o ritmo no peito como um coração acelerado. Na véspera, o Rui ligou, vai para capa. A noiva falsa, traição no coração de Lisboa. Enviou o rascunho, fotos granuladas de Sofia com o amante, gráficos das dívidas de Manuel, depoimentos anónimos sobre Margarida. O meu nome em negrito, Inês Oliveira, a herdeira deserdada, revela tudo. Enviado para impressoras em todo o país. Mas não era suficiente. Liguei para o padre. Padre, o noivo tem um vício. O casamento é inválido. E para o catering, adicione sal extra, para as lágrimas. A noite caiu, e eu caminhei pelo jardim, os narcisos que plantara agora floridos, brancos como véus de noivas. O Tejo murmurava abaixo, carregando segredos para o mar. Sentei-me num banco de pedra, o frio infiltrando-se nos ossos, e chorei, não de dor, mas de libertação. Amanhã, o sol nasceria sobre ruínas. E eu, a bastarda, seria a rainha das cinzas. O dia do casamento amanheceu perfeito, um céu azul sem nuvens sobre a Alfama, como se o próprio Deus zombasse da tragédia iminente. O ar cheirava a pão de Deus e flores frescas, e os convidados começavam a chegar em carros reluzentes, mulheres com chapéus de aba larga e homens de fato cruzado, todos fingindo que a elite portuguesa era imune a escândalos. Eu vestira-me de branco, não de noiva, mas de vingadora, um vestido solto de linho que flutuava como uma bandeira de rendição falsa. O buquê na mão era de narcisos venenosos, pétalas que tremiam ao vento leve do Tejo. Sofia desceu as escadas primeiro, radiante no vestido de renda que custara uma fortuna em ateliê de Paris, o véu cascateando como uma cascata de mentiras. Inês, obrigada por tudo, disse ela, beijando-me as faces com lábios frios. Obrigada. Pelas noites em que eu arrumara as flores, pelos dias em que escondera as lágrimas. Sorri,
apertando o buquê até as espinhas cravarem a palma. Que a felicidade te dure, Sofia. Como o teu amor. Manuel esperava no jardim, de smoking impecável, o rosto pálido mas composto, os olhos evitando os meus como se eu fosse Medusa. O arco de flores erguia-se atrás dele, laranjeiras em flor pontilhando o ar com doçura cítrica. Os músicos tocavam uma valsa suave, violas e guitarras tecendo harmonias que mascaravam o caos. A tia Margarida circulava, o sorriso tenso como uma corda esticada, ignorando os olhares curiosos, o artigo saíra às 6 da manhã, edições digitais espalhadas por cafés de Lisboa ao Porto. O padre chegou pontual, o seu hábito negro contrastando com o sol, e a cerimónia começou. Convidados sentados em cadeiras de ferro forjado, leques agitados contra o calor crescente. Queridos irmãos, entoou ele, a voz grave quando nos azulejos, estamos aqui para unir Manuel Oliveira e Sofia Mendes em santo matrimónio. Manuel repetiu os votos, a voz firme mas os punhos cerrados ao lado do corpo. Sofia sorriu para a multidão, mas quando chegou a vez dela, um murmúrio surgiu, telemóveis vibrando, cabeças inclinadas sobre ecrãs. Eu, Sofia, aceito. As palavras pararam. Um primo no fundo ergueu-se, o rosto vermelho. É verdade. As fotos no diário. O caos irrompeu como uma onda no Tejo. Sofia virou-se, o véu agitando-se, os olhos encontrando os de Manuel. Dizes-me agora. As dívidas, o vício. Ele balbuciou, era para te proteger, mas ela riu, um som histérico que cortou o ar. Proteger? Como a tua irmã me protegeu, vazando tudo. Todos os olhares viraram para mim. Eu estava de pé ao lado do arco, o buquê caído aos pés, pétalas esmagadas na terra. Irmã, cuspiu Margarida, avançando com unhas como garras. Tu fizeste isto. Maldita sangue ruim. O padre abençoou-se, murmurando orações, enquanto convidados se levantavam, alguns saindo, outros filmando com telemóveis erguidos como armas. Manuel caiu de joelhos, o smoking sujo de terra. Inês, porquê? Porquê agora? Porquê? A pergunta que ecoava na minha alma desde o testamento. Caminhei para o centro do jardim, o sol batendo no meu rosto como um holofote impiedoso. Porque me roubaram tudo. A casa, o nome, o sangue. E achavam que um véu branco apagava o crime. A multidão murmurou, um mar de rostos, conhecidos de jantares, rivais de negócios, agora juízes no meu tribunal. Sofia arrancou o véu, atirando-o para mim como uma maldição. Tira-me isto. Eu sabia que eras veneno. O veneno. Sim. Peguei no véu, sentindo a renda fina rasgar-se nas minhas mãos. Vai, Sofia. Corre para o teu amante. E leva as tuas mentiras. Ela hesitou, o rosto contorcido em fúria e humilhação, depois virou-se e correu para o carro, o vestido rasgando-se nas roseiras. Manuel levantou-se, avançando para mim, os olhos flamejantes. Destruíste-nos. A família. Acabada. Acabada. A palavra que eu ansiava. Empurrei-o, forte, sentindo o peito dele ceder sob as minhas palmas. Não. Eu libertei-nos. Tu eras o cão deles, Manuel. Agora, sê homem. Margarida gritou, chamando seguranças inexistentes, mas os convidados já fugiam, o jardim esvaziando-se como uma taça de vinho derramada. O padre abanou a cabeça, Deus perdoa, mas o homem não, e partiu. Sozinhos agora, eu, Manuel, Margarida, o silêncio caiu pesado, quebrado só pelo choro distante de Sofia no carro que arrancava. Saiam, disse eu, a voz calma como o Tejo ao amanhecer. Esta casa é minha. O tribunal decide amanhã. Manuel olhou-me uma última vez, o irmão que fora, agora um estranho de olhos vazios. Odiava-nos tanto. Odiava. O verbo no pretérito. Não. Odiava o que nos tornaram. Ele virou-se, seguindo Margarida para o portão, onde flashes de câmaras os esperavam, repórteres do diário, atraídos pelo cheiro de sangue. Eu fiquei, sozinha no jardim devastado, pétalas e cadeiras tombadas como vítimas de uma batalha. O sol subiu mais alto, queimando a pele, mas eu não me movi. O ódio, que me consumira, agora evaporava como orvalho. No seu lugar,
uma clareza fria, eu vencera. Mas a vitória tem gosto de cinzas. Caminhei para dentro, o salão vazio e quando os meus passos, e subi ao quarto do pai. A cama ainda desfeita, o cheiro de doença persistente. Sentei-me na poltrona de couro, pegando na foto da família, nós 4, sorrindo em Fátima, anos antes da podridão. Rasguei-a devagar, pedaços caindo como neve suja. A noite caiu cedo, o Tejo Negro refletindo luzes da cidade. Ouvi sirenes distantes, polícia para Margarida, talvez, ou ambulâncias para corações partidos. Liguei para o notário, o tribunal amanhã. A casa é minha. Ele confirmou, voz trêmula. Mas o sono não veio. Deitada na cama, revivi o dia, o caos, os gritos, os olhares. Tinha eu vingado ou destruído? O fado na taberna vizinha respondia, amor e ódio, dois lados da mesma moeda portuguesa, girando no destino. Os meses após o desastre do casamento passaram como o dor em inverno, lentos, cinzentos, carregados de sedimentos que se assentam no fundo da alma. O tribunal em Lisboa falou a meu favor, o testamento revogado por incapacidade, a casa e uma parte das vinhas devolvidas a mim, a bastarda que provara ser a mais forte. A tia Margarida fugiu para a Espanha, arrastando escândalos como caudas de vestido rasgado. Sofia divorciou-se antes mesmo de casar, vendendo histórias para revistas cor-de-rosa que mastigavam a elite como doces de amêndoa. Manuel desapareceu para o Alentejo, rumores de uma clínica de reabilitação em Évora, onde curava vícios com vinho tinto diluído em silêncio. Eu fiquei na casa de Alfama, sozinha com os ecos. As paredes, outrora cheias de risos falsos, agora absorviam o meu fado pessoal, noites em que tocava a velha viola do avô, dedilhando melodias de perda e triunfo. Transformei o jardim, arranquei o arco de casamento, plantei vinhas trepadoras que subiam as paredes como veias novas, simbolizando o sangue que ninguém me roubaria mais. A vinícola no Douro chamava-me, e eu ia lá nos fins de semana, pisando uvas com pés descalços, sentindo a terra úmida entre os dedos, o sol queimando a pele como uma bênção tardia. Mas a vingança é uma amante ciumenta. Noite após noite, sonhava com eles, o pai no leito, implorando perdão, Manuel ajoelhado no jardim, olhos suplicantes, Sofia rasgando o véu, ódio puro. Acordava suando, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Era vitória ou prisão. O ódio me libertara das correntes da família, mas forjara novas, correntes de solidão que pesavam mais que heranças de ouro. Uma carta chegou um ano depois, céu do Alentejo, caligrafia trêmula de Manuel. Inês, perdoa-me. Voltei a mim, sem apostas, sem mentiras. A casa. Vive bem nela. Eu vivo numa quinta pequena, plantando oliveiras. Se quiseres, visita. Irmão. Irmão. A palavra que eu enterrara com o testamento. Guardei a carta na gaveta, ao lado da foto rasgada, e saí para o Tejo. O rio corria, indiferente, carregando folhas outonais para o mar. Sentei-me na margem, jogando pedras na água, vendo círculos expandirem e dissolverem. O Rui, o jornalista, tornou-se um aliado improvável. Encontrávamo-nos no Chiado para cafés amargos, ele contando histórias de escândalos que o inspirara, famílias desfeitas, fortunas redistribuídas. Fizeste justiça, Inês. És lenda em Alfama. Lenda. Mas heróis de fado são sempre solitários, cantando para sombras. Uma noite, após vinho a mais, confessei, destruí-os para me salvar. Mas e se o preço fosse alto demais? Ele riu, batendo no balcão de madeira polida. Na Portugal real, a vida é assim, gaiola ou céu aberto. Escolheste voar. Voar. Talvez. Comecei a abrir a casa, jantares para amigos da universidade, noites de fado com cantoras de cabelos negros que uivavam saudades como eu. A casa revivia, paredes e quando risos verdadeiros, não os falsos de outrora. Manuel apareceu numa manhã de primavera, magro mas ereto, o cabelo grisalho precoce como as oliveiras que plantara. Bateu à porta, hesitante, e eu abri, o sol atrás dele pintando de ouro. Irmã, disse ele, e eu não o corrigi. Entrou, olhando o jardim transformado. És a guardiã agora. Sim. Ofereci-lhe café, forte e sem açúcar, e sentámo-nos na cozinha onde outrora partilháramos segredos.
O pai errou, murmurou ele. Eu errei. Mas tu salvaste-nos do pior. Salvamos. O verbo no plural. Choramos então, lágrimas salgadas como o Tejo, lavando as feridas. Não era perdão total, cicatrizes demoram a curar, mas um começo. Ele ficou para o almoço, cozido à portuguesa, o mesmo que eu cozinhara na noite da traição. Comemos devagar, falando de memórias boas, piqueniques no Monsanto, histórias da mãe cantando Berceuses em Minhoto. Sofia cruzámo-nos uma vez, num evento de vinhos no Porto. Ela, agora solteira e dura como cortiça, ergueu o copo num brinde forçado. Às sobreviventes. Bebi, sentindo o vinho descer como bálsamo. Não ódio, mas indiferença, o verdadeiro fim da vingança. Hoje, caminho pelas ruelas de Alfama ao entardecer, o sol mergulhando no rio como uma promessa. A casa é minha, o legado reconstruído com mãos minhas. O ódio foi o fogo que queimou o velho, agora, plante sementes novas. Não sou bastarda, sou oliveira, raiz profunda na terra portuguesa, florescendo apesar das tormentas. E se o fado chamar, canto não de dor, mas de força, uma mulher que tomou o que era seu, e no processo, encontrou-se.